Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. Você cantou para Jesus mesmo esses lindos louvores, declarou que Deus enviou o seu Filho amado, por isso nós estamos aqui. Ele mudou a nossa história, nosso coração é outro, nossa vida é outra. Temos uma nova identidade em Cristo Jesus. E agora nós vimos através desse último cântico, preparando o nosso coração para a mensagem nessa noite, quantas coisas nós somos nele, quantas coisas nós somos em Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, aqueles que ouvirão essa mensagem depois. Com a pregação de hoje nós estamos encerrando a série de fevereiro, Identidade Cristã, e já vá preparando o seu coração para a série de março, Fortalecidos na Palavra. No mês de março, esta será a temática das mensagens, Fortalecidos na Palavra. Hoje nós meditaremos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 1 a 10. Exatamente esse cântico que nós acabamos de entoar foi extraído desta passagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Logo após aí a carta de Tiago, 1 Pedro, capítulo 2, nós leremos dos versículos 1 a 10. Assim nos diz a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos ler juntos versos 9 e 10? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu queria te dar pelo menos um minuto para você abaixar a sua cabeça e orar ao Senhor, para que você fale: Senhor, fale ao meu coração, mostre-me na tua palavra quem eu sou em ti, o que a tua palavra declara acerca da minha pessoa, não o que as pessoas dizem a meu respeito, mas o que o Senhor diz ao meu respeito. Quem eu sou, quem nós somos de fato. Ore, fale para o Senhor visitar o seu coração nessa noite. Eu quero depois convidar o presbítero Jean para que ele ore, para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine o meu coração para pregar essa palavra e ilumine o seu coração também, para você entender a exposição da mesma. Vamos orar silenciosamente, pelo menos aí um minuto, não tenha pressa, mas ore, clame ao Senhor.
e o presbítero Jean orará em voz audível na sequência. Pai amado, graças somos, Senhor, por ter aqui, por esses momentos, Senhor, que o Senhor já tocasse em nossos corações, através da leitura bíblica, dos cânticos, dos louvores. E agora, Senhor, nós queremos nos rogar, Senhor, que o Senhor venha ser com cada um de nós, preparando os nossos corações, os nossos entendimentos, para que nós possamos, ó Pai amado, compreender a Sua palavra, colocá-la em nossas vidas, para que nós possamos tê-las como base, como direção a cada passo que nós iremos dar. Rogamos, Senhor, por cada um de nós, e assim também rogamos que o Senhor venha ser com o reverendo Gilberto, que nós já acreditamos que o Senhor já o comissionou, Senhor, para trazer a Sua palavra, e por isso somos gratos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Se você for numa livraria, certamente encontrará logo na entrada muitos livros com temas de autoajuda. Nunca a sociedade buscou leituras com esse título, livros em que você quer melhorar um pouco a sua autoestima, livros que você de repente quer buscar um significado para a sua história, porque talvez dentro da sua própria família, no lugar que você convive, as pessoas estão dizendo coisas a seu respeito que têm machucado seu coração. Mesmo alguns que já caminham no Evangelho ainda sofrem com esses fantasmas no coração, por palavras proferidas por pessoas que estão bem próximas de você, dizendo que você não tem valor, dizendo que você é um fracassado, de que você é uma pessoa derrotada, que você não faz nada que dá certo, e essas coisas vão minando as suas forças. E muitas vezes você se vale destes livros de autoajuda. Eu não estou aqui querendo tecer uma crítica severa, dizendo que você não deva lê-los, mas nesta noite nós não vamos ler nada, e já lemos algo aqui que não é um livro de autoajuda, mas nós receberemos ajuda do alto, através dessa palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Quem nós somos de fato? Eu sei que o tema está no plural, mas eu quero me dirigir a você, para você refletir ao longo dessa mensagem. Quem é você de fato? Nós começamos este mês falando da nossa identidade, lembrando de um documento que todos nós portamos, onde o nosso nome, a nossa filiação, a data do nosso nascimento, o local do nosso nascimento e um número que recebemos de um registro geral identifica você dentre milhões e milhões de brasileiros. Mas de outra forma agora, pensando que você é um discípulo de Jesus, uma discípula do Senhor Jesus, quem é você de fato? Quem nós somos de fato? Há muitas passagens das Escrituras que poderiam mostrar para nós verdades lindas, que qualificam a cada um de nós, não pelo nosso próprio mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E esta passagem que nós acabamos de ler trará para nós algumas dessas verdades. À luz de 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 10, nós vamos verificar muitas coisas que nos identificam com Cristo, e que você pode voltar para a sua casa nessa noite, não assim, com o coração exaltado, mas com o coração quebrantado, mas dizendo: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei quem eu sou na tua presença. Eu era um perdido pecador, eu era uma perdida pecadora, eu estava nas trevas, mas agora eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu estou na luz, eu estou em Cristo, e em Cristo Jesus eu tenho muitas coisas que o Senhor declara na sua palavra. Quem nós somos de fato? Esse texto, irmãos, ou esta carta, por que não dizer, ela foi endereçada aos nossos irmãos em Cristo da dispersão, sobretudo a da região da Ásia Menor. Você vê Pedro fazendo a sua saudação, citando algumas cidades, algumas até cidades da primeira viagem missionária de Paulo, mas uma região que Paulo não passou. E Pedro agora está pregando o Evangelho, escrevendo essa carta, uma carta pastoral. Ele vai declarar no capítulo 1, isso para mim é lindo, que nós não fomos comprados por ouro perecível, mas nós fomos comprados, meus irmãos, pelo sangue precioso de Jesus, e isso é maravilhoso para nós. Mas ele declara que uma vez que fomos comprados e remidos pelo sangue de Jesus, devemos viver uma vida santa. Por isso está escrito aí no capítulo 1, a partir do versículo 15, quando diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos porque eu sou santo. Mas ele também diz, e falamos um pouco disso semana passada, que se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, se você tem uma nova identidade, um novo coração, foi transformado por Jesus, você também vive uma vida de santidade em amor, amando o seu irmão, amando o seu próximo, de forma ardentemente, como está escrito no verso 22, aí no capítulo 1, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. E a partir então do versículo 1, quando ele vai falar para nós, e aí temos essa expressão aí de um portanto, ligando ao que veio antes no capítulo 1, ele diz: despojando-vos, portanto, lançando fora muitas coisas ainda da nossa vida. E ele vai reforçar para crentes, e nessa noite o Senhor está reforçando conosco, que ainda há muita coisa em nós, do velho homem, que precisa ser jogada fora, que precisa ser lançada fora de nós. E ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências. Eu tenho que jogar fora essas coisas, não combina com quem eu declaro ser. Se eu sou nova criatura em Cristo Jesus, se eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu não posso viver essa vida com hipocrisia, com inveja, com maledicência no coração, mas ao contrário. À semelhança de um bebê, à semelhança de uma criança recém-nascida, eu tenho que desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a sua palavra, que é o ensino das Escrituras. Assim como uma criança, certamente as mães que estão aqui presentes, que lembram dos seus bebês, que quando um bebê está com fome, e o bebê apenas é amamentado pela mãe, às vezes o bebê chega a ponto de rasgar a blusa da mãe, de arrancar a blusa da mãe, porque ele quer o leite. Nós devemos desejar a palavra de Deus dessa forma. Certamente os pais aqui já viram isso. Não adianta, pai, você pode ter um colo maravilhoso, mas na hora que aperta a fome do bebê, você não tem o genuíno leite para dar para o seu filhinho, que é o colo da mãe. E às vezes a mãe está em certos lugares que ela não pode amamentar, e ela quer ir buscar um lugar mais reservado, e a criança às vezes entra até por debaixo da blusa da mãe, e quer mamar, quer o leite. Nós devemos desejar assim também. Eu sei que a palavra na Bíblia, sobretudo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que nós não podemos ficar apenas no leitinho espiritual. É verdade. Eu não tomo leite desde quando era bebê, mas eu sei que o leite tem suas propriedades, tem seus valores na saúde do homem, da pessoa humana de uma forma geral. Mas ninguém fica só no leitinho. As crianças vão depois começar a comer comidas mais pastosas, daqui a pouco pedacinhos de carne, até que um dia você pode dar um bife para ela que ela vai cortar e vai comer. Nós somos assim, nós vamos desenvolvendo, nós vamos crescendo, nós não vamos ficar eternamente como crianças, mas esse desejo tem que estar no nosso coração. E uma coisa linda, e aí nós vamos caminhando para aquilo que nós somos nele. Quem nós somos de fato à luz desse texto? Ele então faz essa metáfora falando da criança, mas ele agora vai fazer uma metáfora também falando de construção.
mostrando que numa construção nós precisamos de uma matéria-prima, que é a pedra, ou o tijolo, ou o bloco. E ele diz que o Senhor está edificando a sua igreja, do qual Cristo é a pedra angular, a pedra da esquina. É dali que começam as paredes, é no ângulo para construir. Hoje nas construções modernas nós já temos a coluna e ali liga uma parede à outra, mas na época as construções eram diferentes e era uma pedra grande que era colocada na esquina, e a partir dessa pedra as demais pedras eram colocadas no edifício. O texto está falando para nós que Cristo é a pedra angular e nós somos pedras vivas nesse edifício. Você já agradeceu a Deus por estar participando dessa construção? Você é uma pedra no edifício de Jesus, na igreja que ele declarou para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Jesus está edificando a sua igreja. E com que material? Com homens e mulheres remidos, transformados pelo poder do Evangelho. Quem nós somos de fato? Nós vamos ver agora, mas você precisa estar atento. Aquelas coisas erradas, as hipocrisias, as invejas, as maledicências do coração, nós, com a ajuda do alto, nós precisamos lançar fora isso de nós. E nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, porque o Senhor está edificando a sua igreja. O Senhor está construindo um edifício não de tijolos, de barro ou de cimento, mas de vidas transformadas por Ele. De todas as nações, povos e línguas. Não é só no Brasil, não é só aqui no Verônia. Eu já fiz essa análise com vocês há um tempo atrás, no mês de janeiro, mas volto a reiterar: quantos irmãos nossos em Cristo estão reunidos nesse exato momento, nas diversas igrejas que tem aqui nessa região de São Paulo. Irmãos que de repente, a hora que o culto acabar, você vai atravessar a rua, vai encontrar um irmão vindo ao seu encontro, ou ele está com a Bíblia na mão, ou você percebe: olha, aquele ali deve ser irmão, porque o jeito dele, o jeito que ele se veste. Alguns você vai dizer a paz do Senhor, outros vão dizer graça e paz, outros vão falar só boa noite, mas você sabe que você está convivendo com um irmão em Cristo, e que um dia a última pedra será colocada nesse edifício, e o edifício vai estar pronto, e Jesus volta para buscar a sua noiva. Quem nós somos de fato em Cristo Jesus? Logo no início aqui, o Senhor já afirma para nós que nós somos estas pedras vivas. Então ele olha para nós aqui e diz, eu vou ler o verso 4 para você entender um pouco o contexto. Chegando-vos para ele quem? Cristo, a pedra angular, a pedra que vive. Essa pedra que foi rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus ela é uma pedra eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha que coisa linda. Quem eu sou em Cristo Jesus? Eu sou uma pedra viva. Deus está me lapidando, Deus está me moldando. Eu não entendo nada de pedras preciosas, irmãos. Dizem que o brilhante, ou o diamante, creio eu que é o diamante, no seu estado mais bruto, ele pode ser confundido com um pedaço de carvão. Talvez você já chutou um diamante por aí pensando que era carvão. Já pensou? Mas quando aquele diamante for lapidado, moldado, se transformará talvez num lindo anel, num lindo colar, num lindo pingente, porque é por trás de toda aquela sujeira há um diamante. A nossa vida é assim. Um dia o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Não estamos mais no lamaçal, mas ainda tem lama em nós. Imagina uma pessoa que viveu vários dias dentro de um poço de lama. A hora que ela sai de lá, a pele dela está até verde. E não é um banho só com a bucha mais forte que tiver que vai limpar a pele. Vai demorar uns dias. Fala assim, rapaz, eu já tomei um banho daqueles, que aquela bucha que você comprava na feira, sabe? Aquelas grandes. Passei, mas parece que tem ainda vestígio. É isso que está acontecendo comigo e com você, e nós temos um nome para dar a isso: santificação. O Senhor está nos lavando pela palavra, e vamos sendo purificados e transformados e lapidados para sermos colocados neste edifício que Ele está edificando. E o que Ele diz então que nós somos? Pedras que vivem, pedras vivas, e somos então, como resultado desta construção, casa espiritual. Para quê? Por que o Senhor está edificando uma igreja?
Por que o Senhor não está usando material humano, argamassas, pedras, tijolos e blocos, mas está usando vidas? Porque Ele quer que esse edifício seja um edifício onde homens e mulheres exerçam o sacerdócio universal de todos os crentes. Ele diz que nós teremos que desenvolver um sacerdócio santo. Então eu sou em Cristo Jesus uma pedra viva, eu sou em Cristo Jesus parte da construção que Ele está tendo com a igreja na face da terra, e eu certamente farei parte desse lindo edifício, a casa espiritual. Não sei se você já fez essa análise, é interessante fazê-la mais uma vez aqui. Antes do pecado entrar na humanidade, todo dia Deus falava com o homem. Lembram do texto que está lá em Gênesis, na viração do dia? Sem nenhuma interrupção, o homem tinha prazer. Terminava um trabalho, o Senhor visitava. Mas o pecado entrou e aquele dia o homem se escondeu. Deus sabia de tudo, obviamente, mas Deus faz uma pergunta retórica: onde estás, Adão? Mas será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. E depois que Adão disse: estamos aqui, Senhor, escondido atrás das folhas. Mas por que vocês estão escondidos? Porque nós estamos nu. Mas quem fez vocês saberem que vocês estão nu? E aí começa aquela sessão de desculpa, né? A mulher que tu me deste, parece que a culpa é de Deus, né? Deus é que trouxe um problema para o homem. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu do fruto, aí ela me convenceu, eu também comi, e os nossos olhos se abriram. E estamos envergonhados. Interessante que aquele momento ali teve um diálogo, mas houve uma promessa de Cristo em Gênesis 3,15, mas depois o Senhor vai expulsar o primeiro casal da terra do jardim, e eles vão ter agora que viver fora do jardim. Se você vai para Apocalipse, você vê que nós estamos voltando para lá, para o jardim, para aquele tempo onde tem a árvore da vida. Mas é interessante que depois Deus começou a falar com os seus filhos, e com muitos servos de Deus, que nós temos registrados em Gênesis, mas eu lembro um deles, Noé. Noé era um homem que andava com Deus. Nós vemos Deus falando com ele, Deus usando Noé num período difícil da história, que precisou culminar com o dilúvio. Nós vemos Deus falando com Abraão, nós vemos Deus falando com Isaac, Deus falando com Jacó, e Deus falando com Moisés, e Deus falando com tudo isso, até que um dia o Senhor fala para Moisés: constrói um tabernáculo para mim. E ele deu todas as medidas do tabernáculo, ele disse como deveriam ser os utensílios do tabernáculo, e um dos utensílios era a arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo. E vocês sabem que no dia da consagração do tabernáculo, lá em Êxodo 40, diz que a glória de Deus entrou no tabernáculo, a Shekinah de Deus entrou, e ninguém podia se aproximar da tenda. Mas o Senhor depois, mais tarde, deixará de habitar numa tenda que era montada e desmontada, mesmo que ela ficou fixa depois em Silo ou Siló, para o templo de Jerusalém. Esse templo que fora destruído uma vez, depois ele foi reconstruído, reformado por Herodes. Aí Jesus, passando com os seus discípulos, disse o que para eles? Não vai ficar pedra sobre pedra. Por que, irmãos? Porque o verdadeiro templo não era aquele. Quem é o verdadeiro templo? Somos nós. Você e eu somos o edifício de Deus, a morada do Senhor, o tabernáculo do Senhor, casa do Senhor. É uma responsabilidade grande, não é? Você não sabe talvez que responsabilidade é essa. Você é templo do Espírito Santo. Portanto, onde você vai, onde você frequenta, o que você vê, o que você escuta, o que as suas mãos pegam, o que os seus pés entram, o Espírito Santo anda com você. Porque você não pode dizer assim: Senhor, sai de dentro de mim agora, porque eu vou fazer um negócio feio aqui, e o Senhor não pode entrar aqui. Você não fala isso para o Espírito Santo, fala? Até porque não vai dar certo. Como se nós tivéssemos uma cabideira ali do lado de fora da igreja, que quando o culto acabar a gente vai trocar de roupa. E vamos pegar a velha capa do velho homem, da velha mulher, e vamos continuar vivendo a vida lá fora. Somos novas criaturas, somos homens e mulheres transformados para vivermos esse sacerdócio santo. Então o texto vai mostrando para nós quem de fato nós somos: pedras vivas, casa espiritual, para exercermos o sacerdócio santo e oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. É bem verdade que essa pedra angular para nós, eleita e preciosa, mas para os homens que não creem, ela é pedra de escândalo, ela é pedra de tropeço. E quem é que tropeça nessa pedra?
aqueles que não observam a palavra, que são desobedientes. Mas nós em Cristo Jesus, irmãos, temos tantas qualidades que Ele nos proporciona, como esses versos que nós leremos agora. Versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita. O que é isso? Precisamos voltar primeiro no Antigo Testamento. O Senhor separou uma nação para ser modelo para o mundo inteiro. Que nação foi essa, irmãos? Israel. A mais pobre, a menor, a improvável. Pena que Israel não entendeu o papel que ela deveria exercer, de sacerdócio no mundo, de ser exemplo. Ela absorveu os valores das outras nações, o paganismo, a idolatria. Mas Deus escolhe Israel, através da casa de Jacó, dos seus filhos, cumpre a promessa feita aos patriarcas, o povo toma posse de Canaã, mas infelizmente eles não cumpriram. Mas hoje em Cristo Jesus nós somos uma nova igreja, um novo Israel de Deus, a raça eleita, constituída de judeus e gentios, porque a parede que nos separava, a parede da inimizade, ela foi derrubada na cruz, e hoje só existe um povo, judeus e gentios. É claro que naquele tempo apostólico ainda de Paulo e também de Pedro havia muita contenda. Esses irmãos da dispersão aqui da Ásia Menor, muitos deles eram judeus, muitos outros eram gentios, mas eram todos filhos do mesmo Pai, viviam debaixo da mesma bênção. E nós então devemos agradecer ao Senhor, porque você, meu irmão, faz parte do povo eleito do Senhor, não porque você é bonzinho, não porque você é bonitinho, não porque você tem um sobrenome famoso, é porque o sangue de Jesus foi derramado na sua vida, e Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Mas nós somos raça eleita. Mas não para aí. Quem nós somos de fato? Pedras vivas, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Somos raça eleita, mas somos também, irmãos, isso que já foi falado há pouco aqui, sacerdócio real. O ministério sacerdotal, sobretudo da tribo de Levi, da casa de Arão, era um ministério singular. O Senhor separa essa casa. Inicialmente, os irmãos vão lembrar lá no Antigo Testamento que Deus tinha dito assim: todo primogênito que nascer será meu. Aí depois Deus fez diferente. Ele, em vez de pegar um primogênito de cada família, Ele separou uma tribo, a tribo de Levi. Inclusive na distribuição da terra prometida, os levitas, a tribo de Levi não teve herança, porque eles iam viver do Senhor. Aí você deriva os sacerdotes, sumos sacerdotes e os levitas. É bem verdade que o nosso Senhor Jesus não é dessa ordem sacerdotal. Segundo Gênesis e Hebreus, Ele é da ordem de Melquisedeque, o rei da paz. E muitas pessoas ficam tentando imaginar quem foi Melquisedeque, porque ele aparece e desaparece. Mas Abraão consagrou o dízimo diante do sacerdote Melquisedeque. Hebreus então fala isso para nós. Mas Arão, irmão de Moisés, foi separado com seus filhos. E é interessante, irmãos, que eles exercem esse sacerdócio. Mas hoje, depois que Cristo assumiu de forma cabal e contundente os ofícios do Antigo Testamento, Ele é verdadeiro rei, Ele é verdadeiro profeta, Ele é verdadeiro sacerdote, nós podemos então afirmar sem sombra de dúvidas que o Senhor Jesus penetrou de uma última vez no Santo dos Santos, foi rasgado a cortina de alto a baixo, o véu, nós temos livre acesso à presença do Pai, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E aí nós podemos aprender uma doutrina que a nossa igreja pratica: o sacerdócio universal de todos os crentes. Sabia que você pode orar ao Pai? Você não precisa de um mediador aqui na terra. Não tem que ir lá falar para o pastor orar, para a minha oração chegar na presença de Deus. Não existe isso não, viu gente? Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O pastor deve orar pelo rebanho, e deve fazer isso com zelo e amor, mas você pode fechar os seus olhos e clamar ao Senhor, e Ele em Cristo Jesus ouvirá a sua oração. Você pode ser declarado então, com todas as dúvidas, com todas as lutas aqui que você possa enfrentar, mas você não deve duvidar disso, mesmo que a despeito das pessoas lá fora falarem assim: olha, nada que você faz dá certo, né? Você é um fracassado, você é um perdedor. Você já parou para fazer uma reflexão na sua vida? Está tudo errado na sua vida.
desista dessa vida, joga a toalha. Aí você diz, isso é o que você está dizendo, porque a palavra de Deus fala para mim outras coisas, e eu vou ficar com a palavra. Na palavra de Deus diz que eu sou raça eleita, que eu sou sacerdócio real, e que eu não sou só isso, mas eu sou também o quê? Nação santa. Em que sentido essa nação é santa? Em que sentido somos santos? Fomos separados, consagrados. Tem gente que não gosta disso. Uma música antiga do Adhemar de Campos, e quem aqui é da minha geração vai lembrar. Eu gosto muito desse cântico, onde o Adhemar de Campos ele exalta ao Senhor, lembrando que o Senhor está à destra de Deus Pai. E ele começa falando: tu sentastes à direita de Deus Pai com majestade. E chega no final desse cântico ele diz assim: és meu dono e meu amo, com amor te servirei. Tem gente que não gosta desse negócio. Como assim, meu dono? Ninguém manda na minha vida não, pastor. Eu sou dono do meu nariz, eu sou dono das minhas coisas. Você não sabe o que está falando. Você não pode agora dizer que vai estar vivo daqui 1 minuto, porque se o Senhor fechar o oxigênio aqui nesse templo, todos nós morreremos. Você tem controle sobre o oxigênio? A gente fica tão se gabando, não, porque amanhã eu tenho que fazer isso. Não, pastor, não vai acontecer nada comigo hoje, não pode acontecer. E eu fico às vezes, confesso a vocês, muito triste, quando eu vejo crentes dizendo assim. A gente às vezes se despede de algum, até amanhã se Deus quiser. E ele há de querer, pastor. E se ele não querer? Está até errado o português aqui, viu? Mas só para rimar. E ele há de querer, pastor. Amanhã eu tenho que ir para a empresa, eu tenho que fechar aquele negócio. Amém, se Deus quiser vai dar certo. E vai dar mesmo. Você não sabe. Eu não estou querendo que você parta hoje para a glória, mas pode ser. Ou não. Nós vivemos na total dependência dele. Mas você foi separado para o exclusivo louvor do Senhor, santificado, consagrado. Nós cantamos aqui já em outros momentos do culto: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. É forte isso, tudo mesmo. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, é realmente algo consagrado ao Senhor? Ou tem alguma coisa que você diz, menos isso que está no meu baúzinho aqui com minha chavinha? Aqui tem umas coisas são mimos, pastor, coisinhas pequenas, Deus não vai se interessar. Mas Deus fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele te quer inteiro. Ele não quer 50%, 70%, mas eu já entreguei 90%, pastor. Ele quer os 10% que você não entregou ainda. Porque nós somos em Cristo Jesus raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E aí vem uma coisa linda: povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que eu estava falando há pouco. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Ele é o nosso dono. Ele governa a nossa vida, Ele governa a nossa casa, Ele governa a nossa história. Essa igreja existe até hoje, com todas as lutas que ela já enfrentou, com todas as lutas que ela poderá enfrentar ainda, e as portas do inferno não vão prevalecer com ela, porque essa igreja é do Senhor, e a sua vida também é. Quem nós somos de fato? Quem eu sou de fato? Então, quando começarem a falar que você não tem valor, que você é um fracassado, que você é um derrotado, ou você mesmo, porque tem vezes que ninguém fala, é você mesmo que está proferindo palavras de morte para você. Você vai lá para o espelho ou fica trancado no quarto dizendo: nada dá certo na minha vida, eu não acerto uma, eu não consigo concretizar nada. E realmente, mesmo estando na igreja, eu acho que eu sou um excluído das coisas de Deus. Não diga isso, vá para a palavra e deixa Deus falar com você quem você é nele, porque isso faz parte da sua identidade. Agora, finalizando ou caminhando para o término dessa mensagem, tudo isso que nós somos em Cristo Jesus, para quê? Com qual objetivo? Vamos ler o verso 10 juntos? O verso 10 vai mostrar para nós isso. Deixa eu encontrar aqui que já achei. Versículo 10, vamos lá? Perdão, é no 9 mesmo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, só vocês.
Então eu sou em Cristo Jesus uma pedra viva, participo da edificação de uma casa espiritual, para exercer sacerdócio santo, para oferecer sacrifício agradável a Deus por intermédio de Jesus. Eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, só para vir aqui na igreja, sentar, ficar alguns minutos e ir embora e tocar a vida? Não, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava compartilhando na classe de catecúmenos semana passada com os alunos e contei uma história que já ouvi várias vezes por um evangelista. Uma segunda-feira de manhã, um rapaz trabalhava numa metalúrgica em São Paulo e ele tinha um auxiliar na sua máquina, ele era torneiro mecânico. E no torno ali ele tinha um assistente. Então ele chegou mais cedo, já está ligando a máquina, e chega o empregado, o auxiliar, com um sorriso de orelha a orelha. Feliz, assim, sabe? E geralmente não combina com segunda-feira, né? Não sei se você fica mal-humorado na segunda-feira, mas esse é o dia que o Senhor fez. É isso que a gente recebe toda manhã? Este é o dia que o Senhor fez. Segunda-feira também. Eu não estou de ressaca, eu não estou com a cabeça inchada. Fui na igreja, foi um culto maravilhoso. Segunda-feira é para a glória de Deus. Mas normalmente a gente fica assim, estou cansado, viajei, foi corrido. E aí o rapaz que estava na máquina falou assim, nossa, que alegria é essa? Seu time ganhou ontem? Pensou, vai ver que o time dele ganhou o clássico. Falou, melhor do que isso. E ele ainda brincou, ganhou na loteria? Que muito melhor do que isso. Ele falou, então o que aconteceu? Ontem eu me entreguei para Jesus. Na hora que ele falou isso, o rapaz começou a chorar. O companheiro dele na máquina, ele falou, fiz alguma coisa errada? Eu só contei para você uma coisa linda. O meu vizinho vinha me convidando, eu rejeitava, mas aquele domingo eu fui e foi maravilhoso. Eu senti o toque de Deus. Eu não tenho resposta para todas as coisas, mas eu sei de uma coisa: eu sou um homem novo agora. E o rapaz chora, falou, mas por que você está chorando? Ele falou assim, porque eu sou crente e eu nunca falei para você de Jesus. Trabalho com você nessa mesma máquina há muitos anos. Será que tem alguém que trabalha com você que não sabe até hoje que você é de Jesus? Pastor, tem que chegar na empresa com a Bíblia debaixo do braço? Aí eles vão me identificar como crente? Antigamente era assim, né? A Bíblia era chamada de desodorante do crente, né? Mas hoje a gente carrega a Bíblia aqui, certo? Quantas vezes você abre o aplicativo da Bíblia no seu celular e quantas vezes você abre o Instagram, o TikTok, o Facebook? Quantas vezes? É ao mesmo tempo? Você busca a palavra de Deus com a mesma ênfase que você consulta o Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e outras coisas mais? Mas a Bíblia não está no seu celular? Mas como eu posso testemunhar? Com viver. E nas oportunidades que Deus me dará, eu preciso dizer que eu sou de Jesus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ele termina no texto dizendo assim: vós antes não eres povo. Antes o que a gente era? Perdido, pecador. Não é isso? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Então vá e proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque agora você faz parte do povo mais feliz do mundo, a família de Jesus, povo de Deus, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Não acredite no que estão falando a teu respeito lá fora.
mesmo que essas palavras de morte sejam proferidas às vezes por pessoas tão próximas a você. Você não presta, você é um derrotado, você é um infeliz, nada dá certo na sua vida. Você diz: eu não vou aceitar essas palavras mais, porque eu disse na palavra de Deus, ou melhor, a palavra de Deus está dizendo para mim quem eu sou, e eu vou ficar com a palavra. Eu sou pedra viva, eu sou casa espiritual, eu sou sacerdócio santo, eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A nossa identidade em Cristo é algo maravilhoso. Como já cantamos essa noite, se Jesus Cristo mudou o nosso viver, tudo mudou. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Essa é a certeza que nós devemos ter, quem nós somos de fato. Esse é um dos textos que ensina para nós verdades do céu sobre quem nós somos, mas tem muito mais. Se você estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus diuturnamente, você vai aprender muito mais sobre a sua identidade. Que Deus nos abençoe.